Boa tarde, todo mundo. Primeiramente, eu queria agradecer em nome da Lapa a presença de todos. A gente ficou muito feliz com a adesão de todo mundo, além dos estudantes, vários profissionais da saúde também demonstraram interesse, vieram falar comigo. Então, sejam todo mundo muito bem-vindo. Queria agradecer também ao Dr. Marcondes por disponibilizar, passar um pouco do conhecimento dele para a gente, né? E por ter elaborado a aula com tanto carinho, que ficou super bem elaborada, tenho certeza que vocês vão gostar. E, antes de tudo, eu queria pedir para todo mundo manter as câmeras e os microfones desligados, para a gente manter a aula bem organizada, e as dúvidas que forem surgindo, vocês podem ir enviando pela aba de bate-papo do lado direito, que no final da aula o diretor científico da Liga, o Gabriel, ele vai ler uma por uma para o Dr. Marcondes, e a gente pode abrir um espaço para discussão. A gente vai gravar a aula para disponibilizar para vocês. O Dr. Marcondes se comprometeu em postar no canal do YouTube dele, mas a gente vai divulgar no nosso Instagram da Liga também, que eu vou mandar para vocês. Qualquer dúvidas, qualquer problemas que vocês tiverem, vocês podem ir me mandando mensagem no WhatsApp ou então por aqui mesmo. Professor, passo a Vamos palavra lá. para você. Eu gostaria de agradecer à Liga de Patologia, em nome da Luana, da acadêmica, e de todos os colegas dela que se empenharam de disponibilizar essa aula aqui. Então, nós vamos falar hoje, sem muitas delongas, sobre terapia da compressão na úlcera venosa. Eu não tenho conflito de interesse. As úlceras venosas representam 70% das úlceras de membro inferior. Ou seja, é um número grande de úlcera, é a úlcera mais comum de membro inferior. Vocês observem que a úlcera venosa, para crescer, ela tem um ambiente todo especial, ela tem uma dermatofibrose ao redor. Ela não cresce numa pele sã. É característica da úlcera. Aqui eu tenho essa foto de propósito, que são duas irmãs. Uma tem uma úlcera venosa, com dermatofibrose, dermatite ocre, e a outra é uma úlcera por uso de corticoide. Olha a diferença de uma úlcera para a outra. Isso é muito importante para você, numa unidade de saúde, numa UPA, você identificar uma úlcera por corticoide e uma úlcera venosa. A causa da úlcera venosa é muito clássico. É a hipertensão venosa crônica provocada pela varize, que é uma veia que dilata e fica tortuosa, que provoca uma hipertensão venosa na parte distal da perna, principalmente na face medial do tornozelo. Aqui é um exemplo explicando a hemodinâmica da pressão venosa. Uma pessoa parada em pé tem 100 milímetros de mercúrio no pé. Quando ela começa a andar, essa pressão desaba e ocorrem as trocas metabólicas nos tecidos da perna. O problema de quem tem varize, essa pressão não desaba, ela fica por aqui, ó, em torno de 70 a 60 milímetros de mercúrio. Isso é a hipertensão venosa crônica. Esse exemplo aqui é muito clássico, mostrando uma safena parva com refluxo, de acordo com a cartografia que vocês estão vendo aqui, e mostrando uma úlcera que está sendo alimentada por essa veia doente. Esse refluxo dessa veia está alimentando essa úlcera aqui, por isso que esse paciente tem essa ferida na perna. Aqui é um custo anual nos Estados Unidos de 14,9 bilhões a úlcera venosa causa de prejuízo dentro dos Estados Unidos. E lá eles têm estatística. E aqui um quadro muito interessante. Nós estamos num centro de pesquisa chamado PubMed.gov, extremamente conhecido de vocês. Aqui nós temos o venous ulcer, que é tudo em inglês, né? And, que é um booleano, compression. Tudo que se publicou de venous úlceras e compressão. Então, aqui então tem o venous úlcer e compressão. Aqui acharam 1.598 resultados. E aqui, ó, observe que de 1951 até o ano 2000, ou seja, 70 anos de pesquisa, olha o tanto de trabalho que era publicado aqui, ó, nos primeiros anos, até na década de 80. A década de 90 para frente, a média de trabalho publicado sobre úlcera e compressão era quase 100 trabalhos por ano no mundo inteiro. Então, o número de publicação aumentou,
porque o assunto passou a ter interesse. Então havia um preconceito do uso da meia com úlcera aberta. Esse preconceito desencadeava que todo paciente com úlcera só podia fazer curativo e repouso. Hoje nós temos um inúmero número de meias com nomes diferentes. Algumas tem no Brasil, outras não. São meias para tratamento da úlcera. E o paciente ele sempre procura no consultório uma pomada para cicatrizar a ferida dele. Observem aqui 3 úlceras de características diferentes. Essa aqui ao redor da perna, essa na frente do pé e essa no aléolo. E o paciente quer uma pomada. Então, não existe pomada cicatrizante. Isso aqui é uma foto de um paciente meu que chegou no ambulatório e eu perguntei se ele estava usando pomada. Ele falou, só estou usando 8. Eu experimentei as 8 e nenhuma deu certo. Eu vou voltar a repetir. Não existe pomada cicatrizante. A cicatrização é um fenômeno natural. Então, vocês observam essa úlcera aqui enorme. Esse paciente fez um tratamento especial, que é uma escleroterapia com espuma, na veia que estava com refluxo. E 1 ano depois, a perna praticamente com toda a cicatrização feita. Então, ó, outra coisa que é importante é o que é infecção e o que é colonização. Colonização, não há necessidade de tratamento, porque são bactérias que colonizam, elas não infectam, elas não prejudicam, elas não causam dano à saúde. Agora, infecção é uma bactéria que colonizava previamente e passa a provocar dano à saúde. Nós temos um número enorme de bactérias que vivem conosco, no nosso trato gastrointestinal, na região urinária, na pele, em regiões estratégicas, em área genital, existe um número de bactérias que vivem colonizando o nosso corpo. Agora, infecção é outra coisa. Aí já é pus, já é febre, bacteremia, é outra coisa. Então, aqui nós temos 2 úlceras, uma infectada, com pus, o paciente com dor, e a outra úlcera sem infecção, apesar de tecidos de esfacelo, mas não tem infecção. Então, ó, o uso de antisséptico tópico, como clorexidina, povidina e polihexanida, deve ser usado em úlceras com restrição. Não é para ficar usando todo dia. A prata, que é a sulfadiazina de prata tópica, deve ser usada também com restrição. Não deve ser usado todo dia na úlcera. Normalmente a flora da úlcera é mista, gram negativo e positivo. Tem todo tipo de bactéria. E essas bactérias dependem do hospital. Cada hospital tem sua flora bacteriana dentro do hospital. Um hospital daqui é diferente do hospital de Uberaba, é diferente do hospital de Ribeirão, diferente do hospital de São Paulo. A flora bacteriana vai mudando. E sempre as úlceras têm infecção, há necessidade de antibiótico de amplo espectro. Então, úlceras têm mais colonização do que infecção. O pessoal gosta de ficar passando antibiótico por qualquer ferida. Uma ferida desse aspecto aqui, com esfacelo, isso aqui é tecido morto, não é bactéria. Bactéria é quando tem secreção, quando a úlcera é dolorosa, quando tem hiperemia ao redor, quando tem adenomegalia regional e o paciente está com o estado geral comprometido devido à bacteremia. Isso é infecção e precisa de antibiótico. Agora, qualquer ferida na perna, é clínico geral, principalmente clínico, adora passar cefalexina, passar bezetacil e achar que a bactéria, que o antibiótico vai resolver o problema da úlcera. O problema da úlcera venosa é a insuficiência venosa. E as coberturas? O que usar de cobertura na úlcera, né? Claro que isso aqui é uma brincadeira, o paciente chegou no consultório com essa cobertura aqui, que são folhas, isso ninguém pode fazer, que a folha, por mais que a planta seja de alguma maneira benéfica, ela é infectada. Normalmente o paciente não higieniza a planta para colocar, então ele coloca mais bactéria na ferida. E o mercado hoje, se você for numa loja de material cirúrgico, você vai chegar lá, você vai achar 50, 60 tipos de cobertura para úlcera. Ou seja, é um mundo de... A indústria fabrica muita coisa disso. O que eu uso? Quando a úlcera tem muita secreção e não tem infecção, eu uso alginato de cálcio. O que é o alginato? Alginato é um feltro que é derivado de uma alga marinha
que absorve até 20 vezes o tamanho dele. Então aqui tem fibras que absorvem o líquido. Ou eu uso uma espuma de poliuretano que cobre a úlcera e absorve a secreção da ferida. Quando a ferida tem pouca secreção, que ela é seca, eu prescrevo hidrogel, que tem o Curatec, tem o Solosite e tem o Safigel. Por que o hidrogel? Porque o hidrogel é um gel à base de água. Ele hidrata tecidos secos e ele é autolítico, ele vai ajudando a limpar a úlcera. E tem um trabalho do Cochrane que ele diz o seguinte: o uso de coberturas em úlceras deve ser baseado em quê? Em custo, experiência do médico e na preferência financeira do paciente. Porque isso não é barato. Hoje tem curativo a vácuo que custa R$ 1.500. Mas uma gase custa R$ 5. Então depende muito do bolso do paciente, tá bom? Isso aqui é uma publicação minha no Jornal Vascular Brasileiro, que é uma revista nossa, da angiologia do Brasil, que eu escrevi sobre a terapia da compressão e a sua evidência científica. Depois, se vocês quiserem, é fácil de conseguir esse trabalho, só digitar isso aqui, J. Vasc Brasil, 2009, com esses dados aqui, ó. Vocês vão ter a gravação da aula, vocês podem ler esse artigo meu lá. Bom, agora não quer ir para frente nem para trás. E a compressão da úlcera, na evidência científica, o tratamento da úlcera venosa aberta, a evidência científica é 1B, é uma evidência alta, estudos randomizados, e na cicatrização da ferida com bota de unha ou curativo multicamadas é 1A. Então a evidência científica da compressão na úlcera é muito alta. Quais são as contraindicações da compressão? Nunca se esqueçam desses 3 itens aqui, ó. O primeiro é se a úlcera tem perfusão arterial, pulsos ausentes ou índice tornozelo-braço menor que 0,7. Então, se o paciente não tiver pulso no pé, você não pode passar a compressão, porque você vai piorar a isquemia do pé dele. Se o paciente é portador de insuficiência cardíaca ou está com erisipela na perna. E se a lesão está infectada no membro, você não deve prescrever compressão. Então agora nós vamos discorrer sobre as maneiras de tratar a úlcera com compressão. Existe a maneira elástica e a maneira inelástica. São dois modos completamente diferentes de comprimir a úlcera. A elástica tem a meia tradicional, a meia com zíper e o kit úlcera. A inelástica tem a bota de una, que você já ouviu falar, nós vamos passar um vídeo aqui, a polânia de Lucas, o sistema multicamada e o dispositivo não elástico. Aqui nós temos a meia elástica, que normalmente é indicada para úlceras pequenas, sem infecção ou esfacelo. E a ferida tem que estar limpa. Aqui nós temos a Ulci Comfort, que foi a primeira meia brasileira com zíper. É uma meia feita exclusivamente para o paciente portador de úlcera. Vocês vão ver um vídeo agora de um paciente meu. Espera aí que eu vou tirar aqui. Esse paciente tem 75 anos e ele foi no meu consultório, eu prescrevi essa meia alguns dias para ele e eu fui ver como que ele veste Opa, deixa eu voltar lá. Como que ele calça a meia. Vocês vão ver um vídeo de 1 minuto e 15 segundos. A Ulci Comfort tem uma meia por baixo que até 15 milímetros de mercúrio e essa meia marrom que vocês estão vendo do lado aí, ela tem até 25 milímetros de mercúrio. As duas juntas dá quase 30, 40 milímetros de mercúrio. Então é um senhor de idade, ele está com a ferida na perna que já está coberta com essa atadura de crepe. E eu achei que ele ia demorar muito a calçar, mas não. Ó, ele está colocando essa meia escura porque ela tem prata embebida nela. Certo? Ele está calçando a meia, é a maneira dele calçar. Ele mora sozinho. Agora ele vai colocar a meia principal. Observe que a meia com zíper é como se fosse uma bota, tá vendo? Ela abre, ele está fazendo certo, ele está recolhendo o pé da meia, vai passar no pé. Você vê uma meia que tem uma compressão forte, não é uma coisa assim, o paciente se educou a vestir, ó, o calcanhar onde é que está, ele arruma o calcanhar para ir na linha certa.
E ele vai puxando ela devagarzinho, na maneira dele. Ele está calçando. E o grande problema da meia é a passada no calcanhar, né? Mas olha como é que ele faz bem feito. Ó. Ele vai lá e busca o calcanhar. Pronto, ele encaixou o calcanhar. Acabou, a meia está calçada. Olha que gracinha. Ele não deixa quina na meia. Olha lá, ele está ajeitando ela na ponta. E ele vai puxar o zíper. Olha como é que ele puxa o zíper engraçadinho. Ó. Ele puxa ela e vai puxando engraçadinho. Então aqui é um paciente de 58 anos, um CAP6 de 10 meses. Começou a usar a UC Comfort no dia 13 de setembro de 2017. Ela tinha umas úlceras. Isso aqui é pomada demais. Colagenase, o povo adora passar colagenase. Colagenase não se usa mais de 15 dias, tá? Aqui mostrando dia 4 de outubro, quase um mês depois, ó. Aqui é 13 de setembro, aqui 4 de outubro, e aqui 1º de novembro a úlcera é completamente fechada. Isso aqui usando a meia UC Comfort. Aqui uma outra meia chamada Kit Úlcera, que é uma meia cortada em 2 partes, de vários tamanhos, tanto de uma parte como da outra, mostrando uma úlcera pequena, protegida, e aqui a meia calçada. Essa aqui é o Kit Úlcera. Aqui são as medidas, é um fabricante que produz meia do número 3 até o número 12. Então vai do tornozelo 17 até o tornozelo 30. Então uma meia muito boa para pacientes que têm a perna muito grossa ou muito fina. Aqui mostrando um exemplo do kit úlcera que eu usei, uma úlcera por síndrome pós-flebítica há 18 anos, mostrando o curativo e o kit úlcera colocado. Observe a úlcera dia 11 de fevereiro de 2015, 18 de março, 8 de abril e 16 de setembro praticamente cicatrizada, a paciente super bem. Aqui a nossa bota de una, que é uma compressão inelástica, que é o curativo mais indicado do Brasil. É uma bandagem inelástica misturada com a pasta de zinco e fica como se fosse uma bota de gesso. É o curativo inelástico mais usado no Brasil. A bota de una, as melhores indicações são as úlceras maiores. Aqui é um curativo diferente, que é a Polânia de Lucas. Lucas é um colega nosso de Campinas, que bolou esse curativo com velcro. Aqui é um velcro que gruda, não cobre o pé. Ele é fácil de fazer, você coloca um plástico na perna do paciente, abaixo do joelho e acima do tornozelo. Depois você corta, costura e põe um velcro aqui do lado e o paciente passa a usar. Aqui é o sistema multicamadas, que no Brasil não emplacou muito devido ao custo. Cada sistema desse aqui, com 3 ataduras, um aderente, um elástica e uma de proteção. É um sistema multicamadas, custa em torno de 100 a 200 reais cada curativo desse, que troca de 5 a 7 dias a troca. Então, fica relativamente caro para o paciente. Aqui mostrando como que se coloca, ele tem uma imagem geográfica na faixa, ela é oval, você torna ela circular, aqui mostrando o enfaixamento em 8, né? Você põe até 2 camadas ou 4 camadas, aqui mostrando o curativo dele nas grandes úlceras, aqui é um paciente de 73 anos com a úlcera 4, mostrando a úlcera grande, que eu usei esse multicamadas aqui, que é chamado de Cachu, que tem 2 ataduras. Observe que o resultado é bem razoável. Aqui novamente a bota de una. E aqui a aplicação da bota de una. Vocês vão ver o paciente sem edema na perna e sem infecção. A gente aplica, ó, o paciente está sentado. Eu vou aplicar um curativo da indústria Curatec. Tem vários curativos dessa marca. Um deles é esse da Curatec, que é um bom curativo. Você pode usar no consultório. Vem uma pasta embebida nessa atadura. Não precisa aplicar nada na ferida. Você já aplica direto o curativo. Olha lá. É uma pasta. Ó. Você começa aplicando no tornozelo. Tem várias maneiras de aplicar. Já é produzido industrialmente. Vocês vejam que tem uma facilidade enorme de ser faixa umedecida, né? Com gelatina, glicerina e óxido de zinco. E você vai aplicando ela em camadas. Existem várias técnicas para você fazer o enfaixamento. Não pode apertar muito, já pode pôr sobre a ferida aberta, não há necessidade de fazer curativo na ferida.
Você vai aplicando a bota, ela funciona como um gesso, que ela seca, né? E é um curativo inelástico. Na verdade, a bota de Una é o curativo inelástico mais utilizado no Brasil e ela tem que ser trocada a cada 5 a 7 dias, porque a úlcera tem uma exudação, então a gente troca ela. Vocês podem ver que ela adere muito bem no tecido e fazendo a compressão inelástica, né? E naturalmente auxiliando na cicatrização da úlcera, né? Então, vamos encerrar aqui, ela é feita abaixo do joelho, cuidado para não subir acima da prega, né? Então, a partir desse momento aqui, a gente encerra a colocação da bota e faz o corte. Então, está aqui para vocês a bota de Una. Essa paciente retorna, ela pode andar normalmente e retorna até 7 dias para a gente trocar e colocar outra bota. Aqui a Polane de Lucas novamente. E aqui um dispositivo de compressão inelástica, que eu acho que é um curativo que é uma compressão que vai revolucionar o mercado de compressão. É uma compressão que o paciente coloca sozinho. Eu vou mostrar um vídeo aqui. Aqui, ó, mostrando um artigo de revisão de 16 estudos sobre esse velcro. E é um dispositivo de compressão inelástica que mostrou uma melhora enorme na cicatrização das úlceras venosas. Vocês vão ver como que coloca ele nesse vídeo aqui. Meu nome é Marcondes Figueiredo, eu sou médico angiologista e vim aqui demonstrar para vocês um produto excelente para tratamento de úlceras venosas e um linfedema. Chama dispositivo de compressão inelástica. Esse é o Red Wrap, que tem vários tamanhos, 4 tamanhos dele, e é um produto que pode facilmente ser aplicado. Nós vamos demonstrar agora no paciente a aplicação dele. O próprio paciente coloca, ele cobre só a panturrilha do paciente. Ele é extremamente confortável, tem que ser colocado pela manhã. Ele exerce uma compressão inelástica na perna do paciente, melhorando o edema. Pode ser colocado, a intensidade com que a compressão é colocada, o próprio paciente determina, ou seja, tem que ficar firme na perna. E usado, coloca-se de manhã e tira à tarde. Ele pode ser higienizado durante o dia. Um produto de custo-benefício excelente e de boa disponibilidade. Na verdade, a gente usa também, embaixo do Red Wrap, a gente usa uma malha tubular para proteger a pele ou fazer um curativo, quando o paciente é portador de úlcera. E ele é indicado também no linfedema. É um produto que vai revolucionar o mercado, porque nós vamos até começar um estudo agora randomizado com a Universidade Unesp de Botucatu e o meu serviço aqui em Uberlândia e a faculdade também, o ambulatório da faculdade da IMEPAC. Nós vamos captar paciente e vamos fazer um estudo comparativo do Red Wrap com a bota de Una. Nós vamos compilar 35 pacientes de cada lado. É um estudo que vai demorar aí no mínimo 1 ano, mas quando ele sair vai ter uma repercussão clínica maravilhosa. Esse produto realmente, eu estou apostando muitas fichas nele, porque eu acho que vai de custo-benefício muito bom. O custo dele é mais alto, mas em compensação é um produto que tem uma durabilidade enorme. Então aqui, só para encerrar, a gente vai falar da compressão na recorrência da ferida, que a úlcera venosa ela tem uma característica de recidivar. Então nós temos esse caso clínico aqui, uma paciente de 64 anos, mulher, com CEAP 6, que é a classificação das varizes, o CEAP avançado com úlcera aberta, há 6 anos. Então ela tem essa úlcera, uma dermatofibrose ao redor. Lembre-se que a úlcera venosa só cresce nesse ambiente. É uma paciente que eu tratei dela e a úlcera fechou. 38 meses depois, ela voltou com a úlcera recidivada. Olha lá, dia 9 de junho de 2020. Lembre-se, foto médica tem que ter data, impregnada na foto. Não foi eu que pus essa foto, foi a fotografia, a máquina que põe. Então você vê, recidivou 3 anos depois, apesar do uso da compressão. Mas a tônica da úlcera venosa é essa. Ela dura 1 ano, 2 anos, 3 anos, tem paciente que fica até 5 anos sem recidivar, mas a maioria pode recidivar. Aqui é um paciente também masculino, de 57 anos, um CEAP 6, tinha uma úlcera há 21 anos. Essa úlcera aqui, ó, provocava um problema social grave nele. Onde ele sentava, ficava uma poça d'água no chão.
porque tinha muita exsudação, e ele já estava isolado pela família, uma situação dramática do paciente, um paciente jovem, de 57 anos, trabalha, é ativo, ele foi encaminhado já com a possibilidade de amputação. Ele veio no nosso consultório, nós fizemos um tratamento que a gente faz de escleroterapia com espuma, ele melhorou, isso aqui com 30 dias, depois do tratamento com a espuma, isso aqui com 60 dias, isso aqui com 180 dias, isso aqui com 270 dias, e hoje o paciente está usando uma meia, que é o kit úlcera, que ele tem uma desproporção tornozelo-perna, a panturrilha dele é fina em relação ao tornozelo. Então ele está usando um kit úlcera e está com a úlcera fechada até hoje, já tem 3 anos. Então, voltando aqui à nossa classificação, existem compressão elástica e existe compressão inelástica. As compressões inelásticas melhores são as úlceras grandes. E a compressão elástica são as úlceras menores. Agora, o tratamento da úlcera é um tratamento global. Não, a gente não trata só a úlcera com compressão. A gente pede o paciente fazer uma atividade física, tem que ter uma boa alimentação, tem que ter controle das patologias, hipertensão, diabetes, tem que eventualmente fazer uma fisioterapia para melhora da bomba da panturrilha, e porque há uma anquilose tibiotársica, é muito comum nesses pacientes, aí a fisioterapia melhora o retorno venoso e melhora a irrigação dessa perna, tem que perder peso se for um paciente obeso, e a terapia da compressão específica, que é a que nós acabamos de falar. Então, concluindo, seja eclético, converse muito com o seu paciente e dê mais de uma opção para ele. Fale de meia, fale do dispositivo de compressão inelástica, fale da Polanyi de Lucas, fale da bota de Una, associe métodos. Esse é o segredo. Isso aqui é o último slide para a gente falar o meu livro de terapia da compressão. Lá tem um capítulo de terapia de compressão na úlcera venosa. Essa é a primeira edição, já está esgotado. Nós estamos soltando a segunda edição, que será lançada depois dessa pandemia que nós estamos vivendo. E essa é a aula que eu tinha que dar para vocês. E eu agradeço a atenção de todos. Não sei se foi, quanto tempo foi. Quanto tempo, Luana? Meia hora. Meia hora. Então pronto, o objetivo foi esse. Ainda tem algumas perguntas aqui. Mas é bom perguntar. Vou ler para o senhor, pode ser? Claro. Então tá. Deixa eu ver, a medicina, turma 24, perguntou: a gase de petrolatum pode ser usada em úlceras venosas também? Tem alguma eficácia? A gase de petrolato é uma gase que protege a úlcera, pode ser usado, mas a úlcera venosa, a raiz dela é a hipertensão venosa. Se você não tratar a hipertensão venosa, não adianta. Pode pôr gás de qualquer coisa que você colocar lá, até de diamante, que a úlcera não vai fechar sozinha. A úlcera venosa, ela é causada pela hipertensão venosa. Então, nós temos que combater a hipertensão venosa, tá bom? Uhum. Tá. Sibeli Pampona: como deve ser feito o debridamento das úlceras? Apenas nas infectadas ou não há indicação em nenhum caso? Há sempre indicação de debridamento quando você tem esfacelo, tecidos mortos, secreção. É interessante você higienizar a úlcera. Toda úlcera pode ser lavada. E a lavada úlcera, normalmente você pode fazer no chuveiro, que há um grande embate com a enfermagem. Algumas enfermeiras têm uma teoria de que não se usa, só se pode usar soro estéril na úlcera. Tem um trabalho do Cochrane que fala, uma revisão sistemática que fala que você pode usar tanto água limpa, desde que você lave só a úlcera, ou soro, que é a mesma coisa. Então, a úlcera pode ser debridada quando necessário. Entendi. Bernadette Botene: se o sistema é inelástico, por que retirar no final do dia? Isso, boa pergunta. Eu vou pegar o gancho e dizer que o Red Wrap, que é o aparelho de compressão inelástica, o dispositivo de compressão inelástica, ele pode ser usado inclusive à noite, sem problema nenhum. Mas eu dei o exemplo de usar ele durante o dia, mas ele também pode ser usado à noite, tá? Tá bom.
Marlon Reis Alcântara perguntou: professor, você poderia explicar o porquê de não poder usar a meia de compressão na erisipela? A erisipela é um processo infeccioso bacteriano. O paciente fica mal com a erisipela. Porque o problema é que se tratam muito, qualquer perna vermelha, trata como erisipela. A erisipela é um quadro que tem que ter calafrio, febre, adenomegalia, vermelhidão na perna e queda assim, e mal-estar terrível, porque é uma infecção. Então, nessa fase, não se usa MEI. Em fase nenhuma infecciosa, se usa MEI. Eu só queria fazer um comentário que a Gabriela fez aí, falando sobre o curativo de pressão negativa. Realmente é um baita curativo, eu tenho usado ele, mas em úlceras de origem venosa, o curativo de pressão negativa ele é muito bom para pé diabético, ele é bom para feridas extensas, ele é um curativo, é uma inovação nos curativos. Agora, nas úlceras venosas, o item número 1 é compressão. Entendido. Próximo. Heitor Ferreira. Professor Marcondes, no paciente CA4, existe uma indicação profilática do manejo compressivo para reduzir o avanço da dermatofibrose e possível ulceração? Sim. A meia sempre é indicado em doença venosa. Sempre. Desde do simples edema postural de uma pessoa que está trabalhando numa empresa que fica 6 horas em pé, a meia seria até um EPI, que é um equipamento de proteção da indústria, até aqueles casos avançados que ele citou aí, que é o CEAP4. A meia melhora o retorno venoso, melhora o processo inflamatório da doença, evita a progressão da doença de alguma maneira, fisicamente falando. Então é interessante o uso da meia para o paciente com CEAP4. É isso, professor. Estou vendo o senhor Alex ali muito concentrado, assistindo a aula aqui. O prazer, Alex, tudo bem? A Flávia não tem nenhuma pergunta? Pessoal, agora é a hora das dúvidas. Flavinha entendeu tudo, né, Flavinha? Então tá bom, gente. Ó, eu agradeço demais. Foi uma honra para mim estar aqui com vocês. A Amanda está mandando muito obrigado aí. A aula vai ficar gravada, né, André? Isso. Eu acho que você pode interromper, André. A gente já fez os agradecimentos. Obrigada, professor. Obrigado, viu, gente? Foi um prazer estar com vocês aqui. 40 pessoas, eu acho que nós atingimos o objetivo. Sim. Estou recebendo um feedback bom aqui no WhatsApp. Ah, que legal. Essa aula foi ótimo. Se tiver alguma pergunta, depois você manda para mim, tá, Luana? Beleza. Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Gente, se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem mandar para mim no WhatsApp, que eu encaminho pro professor, tá bom? Obrigada pela participação de todo mundo. Boa noite. Ó, Gabriela, estamos convidados a conhecer o serviço da Unifesp. Olha aí. Tá vendo, gente? É uma honra para nós ter essa menina aí. Um beijo, Gabriela, pelo carinho. Obrigada. Tchau, Luana. Obrigado, viu? Tchau, tchau, professor. Até a próxima. Tchau, tchau.